Será que você pode ser preso ou processado ao realizar um pentest ou até mesmo contratar um pentest? Mas para quem contrata, o que você tem que ficar de olho? Hoje a gente vai mergulhar nesse tema que é absolutamente crítico, mas que tem muitas empresas que deixam isso em segundo plano quando o assunto é cibersegurança, que é a segurança jurídica do pentest ou teste de intrusão. Você já parou para pensar que ao contratar um serviço essencial como um teste de intrusão para proteger a sua empresa, existem implicações legais importantes que não podem ser ignoradas, ou que um teste de intrusão feito de forma errada pode, na verdade, se tornar um grande problema legal? Inclusive, o próprio contratante pode ser responsabilizado solidariamente, caso não exerça ali o devido cuidado na escolha de uma empresa executora ou permita ali ações fora do escopo autorizado. Essa corresponsabilidade é reconhecida em diversas decisões judiciais, especialmente quando há danos a terceiros. Olá, meu nome é Igor Doin, eu sou especialista em pentest aqui na Guardice. Nesse vídeo eu vou te guiar pelos principais pontos jurídicos que são cruciais, que toda empresa precisa observar antes de contratar um serviço de teste de intrusão. Pois é, quando a gente fala de segurança jurídica aplicada no pentest, a gente tem basicamente duas perspectivas, A de quem executa os testes, a empresa contratada, os pentesters, e a de quem contrata o pentest, que é a empresa contratante. Nesse vídeo, como o nosso foco aqui é o público mais corporativo, a gente vai olhar principalmente sobre a ótica de você, decisor, que está contratando um pentest para avaliar a segurança da sua empresa, tá? Mas claro que a gente vai tocar também outros pontos relevantes para a contratada também. Um teste de intrusão sem um contrato claro e autorização explícita não é um pentest, Não é um teste de intrusão, é uma intrusão de fato, é uma invasão não autorizada, E uma invasão não autorizada é crime. Especificamente, a gente está falando do artigo 154A do Código Penal Brasileiro, conhecido ali como a Lei Carolina Dickmann, tá? Que trata da invasão de dispositivo informático, As consequências podem ser bem sérias, tá? Incluindo ali detenção, até mesmo uma multa. Além da tipificação penal, a responsabilidade civil e administrativa também pode ser invocada. Em caso de dano causado por pentest indevido, o prestador também pode responder por dano moral e material, pode chegar até mesmo a responder por violação à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente se houver tratamento indevido de dados pessoais. Tá? Além disso, a gente tem também a situação de uma potencial violação contratual, se houver ali a extrapolação do escopo acordado, tá? Então, enfim, a mensagem número 1 é: nunca realize ou permita testes sem um contrato formal. A linha entre um serviço de segurança legítimo e uma atividade criminosa é justamente a autorização e o contrato bem definidos. Tá? Esse contrato ele precisa ter cláusulas que delimitam claramente qual o escopo do teste, o ambiente autorizado, os horários, pontos de contato, método de execução, enfim. Mas além disso tudo, esse contrato ele tem que ter também uma cláusula de confidencialidade, uma NDA. Por isso, cada passo da contratação de um pentest precisa ser pensado não só sobre a ótica técnica, mas também jurídica e documental, com acompanhamento de advogados especializados ali em direito digital e proteção de dados. Tá, então vamos direto aos pontos essenciais que você, como contratante, precisa ter no radar, tá? O primeiro é o contrato, que é a pedra fundamental da segurança jurídica. Parece óbvio, mas o contrato é a sua principal ferramenta de segurança jurídica. Sem ele, como a gente já falou, é uma atividade ilegal. Mas não basta ter qualquer contrato, ele precisa ser específico e detalhado. Tá? Um contrato genérico ou vago, ele abre margem para mal-entendidos, ações fora do combinado, disputas legais, enfim. Se o escopo não estiver claro, a empresa de pentest pode, acidentalmente ou não, testar sistemas que não deveria, causar indisponibilidade não prevista, usar técnicas consideradas agressivas, que possam impactar ali o seu ambiente, E além do risco legal óbvio de uma ação sem autorização clara, um contrato fraco pode levar a danos operacionais, vazamentos de informações confidenciais cobertas durante o pentest e dificuldades em responsabilizar a contratada caso algo dê errado, tá? E a solução para isso é autoexplicativa, Exige um contrato detalhado que cubra todos os pontos cruciais. Isso nos leva diretamente ao próximo item que eu levantei aqui, que são as cláusulas
essenciais que não podem faltar no seu contrato de teste de intrusão, em teste de segurança, enfim. Quando você for revisar ou elaborar um contrato de pentest, você precisa se certificar que ele contenha, no mínimo, né, uma confidencialidade reforçada, né, o NDA, e esse contrato, então, ele deve incluir essa cláusula forte de confidencialidade, garantindo que nenhuma informação descoberta será divulgada. Isso é crítico, pois o pentest expõe as fraquezas da empresa, né? Sobre também o procedimento para falhas críticas, né? Isso é vital. O que acontece quando uma vulnerabilidade de alto risco é encontrada? O contrato deve prever essa conduta. Aqui na Guardice, por exemplo, é cláusula contratual que a nossa equipe reporte imediatamente qualquer falha crítica confirmada. Isso permite que a sua empresa de TI, enfim, qualquer contratante, comece a correção o mais rápido possível, sem precisar esperar semanas pelo relatório final, entende? Minimizando ali essa janela de exposição a um risco real. Então não aceite esperar pelo fim do projeto para saber de algo grave. Um contrato também deve ter a previsão de todo o ciclo do projeto. Um pentest não é só a execução dos testes. O contrato deve abranger o processo completo ali, que inclui a execução dos testes dentro do escopo e janela definidos, a realização dos retestes após as correções, para confirmar que as vulnerabilidades foram efetivamente eliminadas. Isso é fundamental para validar o trabalho de remediação, né? O acompanhamento e consultoria, se é que a empresa vai oferecer isso, como a gente faz, né, onde a empresa de pentest oferece o suporte para direcionar a equipe interna sobre as melhores formas de corrigir as falhas encontradas. A entrega dos relatórios detalhados, técnico, executivo, enfim. E também a emissão de entregáveis adicionais, como por exemplo aqui na Guardice o certificado de pentest, que pode ser usado para demonstrar o compromisso da empresa com a segurança, né? É importante ter também sobre a propriedade dos resultados, que é deixar explícito que todos os relatórios, dados de vulnerabilidades, informações coletadas pertencem exclusivamente à empresa contratante. Tem também a questão sobre responsabilidades, limitações, penalidades, né, que é definir as responsabilidades de cada parte em caso de incidentes, mesmo acidentais, dentro do escopo, né? É recomendável exigir também que a contratada tenha um seguro que cubra eventuais problemas, né? Além disso, o contrato deve prever penalidades claras por o não cumprimento de cláusulas importantes, como a quebra de confidencialidade ou a realização de testes fora do escopo acordado. Isso aumenta a seriedade do compromisso, tá? E outro ponto que você deve sempre avaliar antes de contratar um pentest, juridicamente falando, né, que é a expertise e a maturidade jurídica da empresa contratada. Você não está contratando apenas técnicos, você não está contratando uma empresa que precisa apenas saber, vamos dizer, executar aquele serviço tecnicamente, né? Você tem que contratar uma empresa que entenda as implicações legais do trabalho que ela realiza, né? Contratar uma empresa de pentest que não tem maturidade jurídica ou processos internos para lidar com as questões legais de conformidade do serviço podem ser, sabe, eles podem ser excelentes tecnicamente, mas se eles forem despreparados para formalizar contratos robustos ou para agir corretamente diante de situações delicadas, nossa, isso aí pode criar uma grande dor de cabeça legal, tá? Enfim, situações delicadas ali, como encontrar dados pessoais sensíveis, dados sensíveis sobre a empresa, segredos de negócio, enfim, algo que acontece com certa frequência durante um teste de intrusão, tá? E o risco disso, enfim, essa falta de preparo jurídico por parte da contratada, né, aumenta demais o risco da contratante, né? Esses contratos fracos, má gestão de dados encontrados, dificuldade em lidar com incidentes, tudo isso pode ter um alto risco de acabar respingando na sua empresa, tá? É um risco enorme que não vale a pena correr, tá? A solução para isso então, são várias, né? Mas assim, as principais, mais fáceis de enumerar se você pesquisar sobre a reputação da empresa de pentest, perguntar sobre os seus processos internos para garantir a segurança jurídica dos projetos, né? Empresas sérias como a Guardice investem em não só ter a expertise técnica, mas também ter um entendimento claro das responsabilidades legais, processos bem definidos para proteger tanto o cliente quanto a si mesmo. Verifique se eles possuem assessoria jurídica ou processos claros para lidar com essas questões também, tá? E o quarto ponto que você deve sempre ficar de olho quando o assunto é uma questão contratual, jurídica, relacionada ao pentest, é o tratamento de dados e a conformidade. Aqui a gente está falando, por exemplo, da LGPD. Vivendo nessa era da Lei Geral de Proteção de Dados, aqui no Brasil, tem outras legislações ao redor do mundo, a depender, enfim, do tamanho da empresa, área de atuação, né?
O pentest ele pode sim interagir com dados pessoais, tá? Então assim, esses pentesters, os profissionais da empresa, falando dos profissionais em si, né? Eles podem sim, eventualmente, acessar bancos de dados, sistemas que contêm informações de clientes, funcionários, outros titulares de dados, enfim. E se esses dados forem expostos, coletados indevidamente, desnecessariamente, se o acesso não tiver coberto por uma base legal adequada, né? Geralmente ali o legítimo interesse é amparado pelo contrato, a sua empresa, né, a contratada, a contratante, né, a contratada também, né? Vocês podem estar violando a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e estar sujeitos ali às multas pesadas, além dos danos à reputação, né? Então, o contrato de pentest ele deve mencionar a LGPD. É importante que a empresa contratada tenha ciência das suas obrigações como operadora de dados, mesmo que temporariamente, né, apenas durante o teste, e que adote medidas para minimizar o acesso a dados pessoais ou para tratá-los de forma segura e anonimizada, entendeu? Sempre que possível. Então discuta isso abertamente com a empresa contratada. Mas então, pessoal, como a gente viu, contratar um pentest vai muito além da questão técnica. A segurança jurídica é uma peça fundamental desse quebra-cabeça. O contrato não é só uma formalidade, né? Uma chatice do pessoal do jurídico. O contrato ele é a sua garantia de que o teste será realizado de forma ética, legal, controlada, tá? Prestar atenção nessas cláusulas ali, como eu falei, de escopo, confidencialidade, responsabilidade, LGPD e tudo mais, né? E, claro, além de verificar a maturidade jurídica da empresa que você está prestes a contratar, são passos essenciais para proteger a sua organização, tá? Então lembre-se, um pentest bem executado e juridicamente seguro é um investimento poderoso na resiliência do seu negócio. Um pentest sem o devido cuidado legal pode ser uma fonte de problemas inesperados, tá? Trazer ali um custo bem grande para sua empresa, tá? Se você está considerando, então, realizar um teste de intrusão e quer ter essa tranquilidade de trabalhar com uma equipe que entende profundamente não só os aspectos técnicos do negócio, mas também a importância da segurança jurídica e da conformidade, fale com a gente aqui na Guards. A gente tem processos robustos para garantir que nossos pentests sejam seguros em todos os sentidos, tá? O link para contato está aqui na descrição. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você gostou, achou útil, não esquece de deixar o seu like aqui para apoiar o canal, se inscrever e ativar o sininho e tudo mais, para você ficar sempre atento a informações e conteúdos que vão ajudar a proteger a sua empresa, tá? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.